Olá, tudo bem, pessoal da Hilel de Teologia? Estamos aqui para a nossa matéria Orientação Familiar. Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje vamos tratar sobre o conselheiro cristão e a criação dos filhos. Uma parceria com você, papai. Agora, para não ficar sozinho, né? Que às vezes o papai pensa, puxa, mas eu estou sozinho, a mamãe pensa, estou sozinho. Não, existem cristãos que são conselheiros, alguns que são formados nesse assunto, outros não, mas que podem auxiliar vocês nesse assunto, né, Sil? Isso mesmo. A Bíblia ela ensina sobre as crianças e a orientação dos pais, que podem ser divididas em duas categorias. As crianças é uma delas. Na Bíblia, as crianças são vistas como dádiva de Deus, que podem trazer alegria, mas também podem trazer tristeza. As crianças devem ser amadas, honradas, respeitadas como pessoas. Tem também responsabilidades das crianças, não tem? Tem, e a Bíblia fala das responsabilidades das crianças, dos filhos. Se encontra lá em Efésios 6, do 1 ao 3, que diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso é bem importante. E se os pais exigem que a criança faça algo que não está de acordo com a Bíblia, aí nós devemos sempre lembrar que a palavra de Deus ela está acima de todas as ordens humanas. Uma outra categoria são os pais. Pais têm a responsabilidade de servir de modelo para um comportamento cristão maduro, viu? Você é o modelo. Às vezes você se preocupa, às vezes, só com a escola que seu filho vai estudar. E você não está sendo um bom modelo. Eu tenho certeza que se você, pai, você, mãe, forem excelentes modelos, a escola não vai conseguir mudar a conduta do seu filho. Além disso, eles devem amar seus filhos. Nós lemos aqui, suprir as necessidades do filho, ensinar os jovens e até disciplinar com justiça, viu? Não é só disciplinar. A Bíblia fala aqui em Efésios 6:4, continuando, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, quando é disciplinado com justiça, a disciplina não vai gerar fúria, ira ou frustração no seu filho. Os filhos, assim como os pais, têm personalidades e necessidades diferentes. Então, é muito importante que os pais compreendam que as crianças elas têm um nível de maturidade e eles têm outro nível, que eles são bastante diferentes, acaba se tendo características diferentes como pessoas. E não adiantaria também o filho querer que o pai pense como ele e vice-versa, porque às vezes acontece isso. Viu, filho? Se tiver algum filho assistindo aí, às vezes você vê, mas meu pai não pensa igual eu, minha mãe, claro que não. Eles vão pensar diferente de você e graças a Deus por isso. Isso acontece assim para te dar um pouco de equilíbrio. Se um dia você for pai, menino, você for mãe, menina, você vai pensar diferente sim do seu filho. Eu tenho medo com aqueles pais, senhores, que querem fazer da sua cabeça muito parecido com o dos filhos. E vice-versa também, viu? Tem pai que quer que o filho pense exatamente igual a ele. E quase quer que o filho entre numa máquina do tempo e vai viver uma geração passada. Tem que ter um equilíbrio nisso, tem que ter um parâmetro, tem que ter um crivo. E quem é o crivo? Quem é o melhor padrão? A Bíblia Sagrada, tá bom? É importante que os pais pensem algo, porque assim, quando existem pais que não querem ter uma firmeza na fé, não querem obedecer a Deus, os filhos eles tendem a também não obedecer. Então, algo importante de se pensar é quando os pais não demonstram desejo de obedecer a Deus, os filhos podem demonstrar menos ainda esse desejo de obedecer. E obedecer a Deus,
obedecer os pais, obedecer na questão da sociedade. É porque se ele não vê um modelo de obediência, e você, papai, é um modelo de obediência. Mesmo que você fale, mas eu não tenho pais para mostrar. Você tem sim, o papai do céu. Então, nós precisamos mostrar para os filhos que nós somos modelos de obediência em primeiro lugar a Deus. Os primeiros anos são importantes, viu? Os primeiros anos de vida. Segundo algumas teorias psicológicas, os primeiros 6 anos são o fundamento, são basilares. Mas as crianças ficam com seus pais temporariamente, depois vão embora como Deus planejou. Por isso que é muito importante você, papai, preparar muito bem o seu filho, ser um bom modelo, porque ele não é plano de Deus eles ficarem com você para sempre. Se você está criando um filho, uma filha para viver para sempre com você, você está fora dos parâmetros bíblicos. Embora criar filho não seja a sua única tarefa, é muito importante que você se dedique a ela. Ela é uma responsabilidade importante, que não pode ser feita de qualquer maneira. Ensinar os filhos é algo que não se faz, e que se faz uma vez só. Então, a questão do educar, muitas vezes vai ter que falar muitas vezes até que o filho obedeça, que ele compreenda aquilo que está sendo pedido, né? Não adianta você falar assim, mas eu já falei uma vez. Então, ensinar não é uma questão de falar uma vez só. Às vezes é um processo. Na maioria das vezes é um processo. Tá, Júnior, mas existem tantos problemas na criação dos filhos. Existem tantos. Eu vejo na internet, eu vejo nos jornais, eu vejo entre os meus parentes, os meus amigos, eu vejo comigo também. Tá, existem algumas causas dos problemas na criação dos filhos. Nós queremos dividir com você aqui também, para que possamos trabalhar as causas. Porque senão ficaremos trabalhando só o problema. Fica ali, resolve aquele problema, apaga aquele ponto do fogo, mas o foco permanece. Vamos falar das causas dos problemas na criação dos filhos? Sim, vamos falar. E aí nós chamamos uma atenção em relação aos pais, porque de repente você não vai enxergar, às vezes, um problema no seu filho. Às vezes esse problema será apresentado por um vizinho, por um parente, será apresentado por um funcionário da escola e de repente você não vai concordar. Mas é necessário que os pais comecem a prestar atenção naquilo que está sendo observado em seus filhos, não é mesmo? Tem uma frase antiga que diz que onde há fumaça, há fogo. Pelo menos presta atenção, amigo, amiga. Na escola estão reclamando, os parentes estão reclamando, os vizinhos. Principalmente se for uma reclamação recorrente, né? Vamos lá. Nós colocamos algumas causas aqui, tá bom? Primeira causa que nós colocamos é minimizar ou exagerar a importância dos aspectos espirituais. Aí nós encontramos um texto lá no Salmo número 78 e verso 1 que diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Veja que o texto está falando para nós nos inclinarmos às verdades de Deus, à palavra de Deus. Então é importante você, papai, dar importância à palavra de Deus. Aqui fala para você inclinar-se, dar importância, mas sem minimizar e sem exagerar. Tem aqueles pais que minimizam no sentido de, não, mas olha, o filho deu um espirro, atim, é um demônio. Tem algum problema que o filho maximiza, né? Ao contrário, maximiza. Tudo coloca como se fosse um demônio, tudo espiritualiza tudo. E já tem aqueles que não, isso é só uma questão pessoal, cuidado para não maximizar ou minimizar questões e aspectos espirituais. Essa questão minimizar, nós podemos até ver aquele tipo de pai que ele se isenta totalmente do ensino cristão do filho. Então, para ele sempre acha que a responsabilidade de ensinar a Bíblia para o filho está na igreja. Ele se isenta, né? E maximizar, a gente estava eu até comentei isso com os alunos do Cefal, do curso Cefal, de um pai que criava assim, maximizava demais a vida espiritual do filho. Então, aí teve um dia lá na escola, cada um foi, os alunos, no dia de sexta-feira, cada um levava um brinquedo. Que aí o aluno pegou e levou o púlpito para a escola para brincar.
de culto, para brincar de igreja. Só que aí, qual era a postura desse aluno? Ele chegava lá no púlpito, né? E falava para as crianças, porque vocês vão para o inferno, porque vocês são pecadores. Então, é uma maximização muito forte dos aspectos só punitivos da Bíblia. Né? A parte que são as promessas, que são a parte boa, né? Fica muito de lado. Então, maximizar também aquilo que é punição em relação à questão espiritual também é ruim. Né? Essa pode ser uma das causas dos problemas da criação dos filhos. Tem uma outra provável causa, possível causa, que é a instabilidade no lar. Sabe aquela instabilidade de, puxa, não sei se meus pais vão ficar casados ou não sei se eles se amam ou não, vivem se xingando. Pode ser instabilidade financeira também, não por causa do desemprego, essas coisas. Às vezes é instabilidade por serem gastões também, os pais querem comprar só luxos. Essa instabilidade pode ocasionar problema na criação dos filhos. É a instabilidade, às vezes, do pai, que quando tem dinheiro está muito feliz, quando não tem dinheiro está muito mal-humorado. É uma instabilidade, né? E aí também uma outra questão é o maltrato psicológico à criança. A criança, às vezes, ela faz algo que não deveria, ou então não consegue exercer uma determinada atividade com perfeição. Ah, seu burro! Ah, porque o filho de fulano sabe fazer melhor do que você. E começa a se pesar muito pontos negativos sobre a criança, né? Sempre levando a criança a se sentir mal consigo mesma. Quer ver uma outra causa também que pode ser possível? Necessidades não satisfeitas. Eu disse necessidades e não vontades, tá bom? Porque às vezes pais, eles cumprem alguns só vontades. Só os desejos superficiais da criança, não é? Não, estou falando de necessidades não satisfeitas. Necessidade da sua presença, necessidade da sua orientação, da sua exortação, necessidades também de alimentação, necessidades de escolarização, são algumas necessidades de exercício físico. Às vezes nós vemos pais que dão tanta comida para os filhos, comida, eles ficam só engordando, mas não ajudam a criança a se exercitar. São necessidades que devem ser satisfeitas. Quando não são, podem causar problemas na criação dos filhos. As influências físicas também, né? Aí tem lá a criança que ela tem uma dificuldade intelectual e esses pais, eles precisam buscar muitas vezes ajuda, não ficar apenas pesando no filho, né, como dizem, ou algum distúrbio de déficit de atenção. Então, todas essas questões, se não forem bem trabalhadas, se os pais não tiverem uma determinada paciência, uma determinada sabedoria, a criança ela vai se sentir muito prejudicada. Existem outras influências também, tá? Por exemplo, experiências traumáticas precoces, como acidentes, um grave incêndio na casa, um quase afogamento, pode ser uma causa de problemas na criação, ou rejeição dos colegas, bullying, doença grave, morte de pessoas importantes na vida da criança, inclusive morte dos pais, de irmãos, e a frustração ou fracasso dessa criança também podem acarretar problemas mais tarde. Aí talvez seja mesmo verdade que todos nós somos feridos no caminho da maturidade. E dois fatos precisamos ser lembrados quando pensamos nestes assuntos. O primeiro lugar, parece que em relação às crianças, quando elas vão crescendo, apesar dos erros dos pais, as falhas dos pais, não necessariamente ela se tornará uma criança problemática. Né? As situações domésticas diversas nem sempre produzirá uma criança assim cheia de problemas. Em segundo lugar, também há situações em que o aparecimento dos problemas não se deve a alguma falha dos pais, tá bom? Os colegas podem sim exercer grande influência para desencaminhar uns aos outros, tá bom? Mesmo que os pais fossem assim perfeitos,
ainda assim haveria possibilidade de ocorrerem problemas, né? Ocorrerem rebeldia. Porque quando nós pensamos nos filhos, quer seja criança, adolescente ou jovens, precisa-se entender que eles têm sim pensamento e vontade própria. Então o problema dos filhos nem sempre serão por causa da falha dos pais. Verdade. Bom, como nós falamos sobre essas questões de problemas, de quem vem, de onde vem, é importante falar um pouco também para você sobre os efeitos dos problemas na criação dos filhos, tá bom? Quais são os efeitos disso? E a primeira parte que nós vamos falar são os efeitos sobre a vida dos próprios pais. Quando os pais têm as crianças que apresentam certos problemas, eles sofrem imediatamente alguns efeitos. Não é fácil ver os filhos saírem-se diferentes do que esperávamos. Não é. Ainda mais quando saem muito diferente daquilo que esperava-se. Os pais geralmente acham, com ou sem razão, tá bom? Que os problemas da infância são um monumento à sua própria incompetência e ficam, tá vendo, eu que fui o grande culpado. Tem pais que entram em depressão por isso. Isso pode causar muitas brigas entre marido e mulher. Raiva em relação à criança, a culpa, né? Um acaba sempre culpando o outro, o medo do futuro e algumas vezes tentativa frenética de mostrar autoridade e assumir o controle da situação. Já tem outros que vão para o outro extremo, alguns pais, que acabam até mesmo pegando a síndrome de Eli, vamos chamar assim. Lembra do sacerdote Eli? Ficou incapaz de fazer qualquer coisa para consertar uma situação dos filhos, que eram péssimos filhos, davam um mau exemplo, e vai só piorando, piorando, e o pai se limita só a assistir aquilo e falar, fazer o quê? Aí nós precisamos também pensar sobre os efeitos sobre os filhos. Efeitos sobre os filhos em relação a essas questões. Quando existe uma relação entre pais e filhos que acaba sendo problemática, os filhos às vezes reagem da mesma maneira que os pais. Então pode ocorrer raiva, hostilidade em relação aos pais, até outros membros da família. Pode haver culpa e medo. Ou seja, quando os pais eles batem de frente com os filhos, então os filhos eles vão reagir da mesma maneira. Se os pais gritam, os filhos também vão gritar. Ao contrário dos pais, que podem se expressar verbalmente, as crianças geralmente recorrem a outras formas de expressão. Acesso de raiva, rebeldia, baixo desempenho em tarefas, delinquência, brigas constantes, choro excessivo e outros comportamentos usados para chamar a atenção. Podem ser formas não verbais de dizer, preste atenção em mim, também estou sofrendo. Aí os pais precisam entender que raramente esse comportamento é consciente e intencional. Não podemos sempre presumir que esses comportamentos não significa que a criança está alheia, em relação ao problema. Existem também os efeitos patológicos. Agora nós vamos entrar nos efeitos dos problemas na criação dos filhos, que vão necessitar até mesmo de ajuda profissional, tá bom? Porque aí gera uma patologia. Às vezes surgem distúrbios mais graves que indicam a existência de problemas na criança, sendo que alguns deles, mas não todos, tá bom? Indicam problemas em casa. Pode ser que estão indicando que houve problema em casa. Às vezes não. Mas o importante é você saber que existem problemas patológicos que precisam de tratamento profissional. Aí existem os transtornos psicológicos. Essas reações físicas incluem asmas, úlceras, enurese noturno, que é o famoso xixi na cama, dores de cabeça. Cada uma delas podem ter causas físicas ou ser uma reação psicológica de algum nível de estresse, de disciplina muito severa, de desapontamentos que a criança acaba tendo,
perda de algum membro da família ou uma relação entre mãe e filho sufocante. Verdade. Um outro efeito patológico também pode ser os transtornos do desenvolvimento. Algumas vezes as pressões familiares, mudanças constantes de casa, de emprego, de ideia, de fé e outras fontes de estresse retardam o desenvolvimento oral da criança, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento social, cognitivo ou de outras habilidades da criança também. Aí existem também os transtornos psiconeuróticos. Quando há conflitos internos ou quando há impulsos sexuais e agressivos são negados ou suprimidos. Você pode explicar um pouquinho em relação à criança? Na verdade, é quando existem aqueles impulsos. Quando nós falamos de impulsos sexuais, nós não estamos falando que a criança tem vontade de fazer sexo, por favor, entenda-se. Nós estamos falando das curiosidades das crianças, tá bom? Do que a menina tem, o menino não tem, são aqueles impulsos de curiosidade. Quando vem esses impulsos sexuais de quem é? Uma menina, é um menino, o que ele tem que eu não tenho? Fica aquela curiosidade, ou até a agressividade com o sexo oposto, porque já tem tanta curiosidade que fica com medo até da outra criança, e o pai chega lá, ou a mãe, já fica agressivo com a criança. O quê? Não era para tentar descobrir o que tem ali dentro da calça do amiguinho ou da amiguinha? E já só fala não, dá surra no filho e não explica numa linguagem infantil, é claro. Quando há conflitos internos diante desses impulsos, pode gerar um trauma na criança. Não estou falando para você deixar a criança se sexualizar, não é isso, tá bom? Não está na idade. Isso que está sendo ensinado por aí, por causa de algumas ideologias, que a criança pode ter liberdade sexual, ter vontade. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de você apenas surrá-la ou negar aquilo da criança, que é um impulso natural, e sem explicar para a criança que não está na hora, não é o momento. E explicar, não, isso é do menino, isso é da menina, mas não é a hora. Aí pode gerar um comprometimento do funcionamento psicológico da criança. E aí dentro desses transtornos psiconeuróticos, aí nós podemos também acrescentar, como resultado, né? A ansiedade, o medo irracional, reações de culpa exagerada, distúrbios do sono, distúrbios alimentares e comportamento compulsivos, né, que podem ser pistas de algumas das coisas que vêm perturbando a criança. Né? É verdade. Pode ter também aqueles tais de transtornos de personalidade, que em alguns casos a criança desenvolve uma personalidade hipersensível, tudo chateia, tudo magoa, tudo ela leva lá para baixo, excessivamente retraída, isolada ou independente das demais, ou até desconfiada do mundo, das pessoas e das coisas. Pode gerar transtornos de personalidade nessa criança. Também tem a questão da sociopatia e delinquência, né? Que é quando uma criança é frustrada pelo ambiente e às vezes reage com frequências de acessos de raiva e delinquência, comportamentos agressivos ou sexualmente impulsivas também. Nesse caso, a pessoa reage à frustração atacando os outros, geralmente sem sentimento de remorso ou desejo de mudança. É verdade. E tem também o que as pessoas pensam que não existe, a depressão infantil, você sabia? Além dos sentimentos de tristeza e profundo desapontamento, as crianças deprimidas geralmente se retraem, perdem o apetite, são apáticas, queixam-se de problemas físicos constantemente e algumas vezes fogem de casa ou se mostram mal-humoradas, agressivas ou paradas. Com uma frequência cada vez maior, algumas dessas crianças tentam escapar de suas tensões através do suicídio, tá bom? E aí vem também os transtornos psicóticos. Os pais precisam prestar atenção em relação ao comportamento dos seus filhos. Esse comportamento psicótico, ele se dá pelo tipo de comportamento altamente perturbado, requer tratamento de um profissional especializado. As crianças psicóticas, elas podem apresentar comportamentos estranhos, medos altamente exagerados, retraimento extremo.
falta de autocontrole, pensamentos irracionais, só para listar alguns dos sintomas. É verdade. Pode também acarretar danos cerebrais e dificuldade intelectual na criança, alguns problemas, tá bom? Entre os efeitos do mau funcionamento do cérebro, encontram-se desenvolvimento físico lento, problemas de aprendizagem e dificuldade de memorização. Embora os danos cerebrais e a dificuldade mental raramente sejam resultado de erros cometidos na criação dos filhos, esses problemas afetam tremendamente os pais, que geralmente têm dificuldade de enfrentar a realidade e os desafios de educar uma criança com deficiência mental. Aí também tem a hiperatividade. Esse problema é caracterizado por excitabilidade, curtos períodos de atenção, tendência de destruir coisas, perturbação do sono, impulsividade e excesso de energia. Mesmo que quando o tratamento principal está a cargo da medicina, as sessões de aconselhamento podem ajudar os pais e aos filhos a se ajustarem ou a acertar melhor a situação. É verdade. Porque aí o próprio conselheiro pastoral, ele ajuda na dinâmica familiar cristã, tá bom? Então, mesmo que você tenha um filho com TDAH e já esteja passando em um profissional, psiquiatra, psicólogo, não esqueça de pedir ajuda de um conselheiro cristão, que ele pode ajudar na dinâmica cristã. Tá bom? Aí também tem alguns que defendem o que é TDAH, que é essa hiperatividade e a falta de limite. Como que o pai, às vezes, pode ter essa diferenciação? O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque normalmente quando tem a déficit de atenção, a criança fica também hiperativa, ou por ser hiperativa, ela tem a falta de atenção. Uma das coisas interessantes que os pais têm que fazer, em primeiro lugar, é procurar um profissional. Dá uma ida num bom profissional, num bom psicólogo que seja especializado em criança, tá bom? Porque nem todos atendem crianças, porque não são especialistas nisso. Ele já vai dar uma dica se é ou não. Muito cuidado para não passar apenas remédio e você achar que tá bom, tá tudo sossegado. Mas uma coisa importantíssima é você ter paciência e entrar numa dinâmica com essa criança de treinamento diário. Eu já atendi uma vez uma criança hiperativa em consultório, quando eu atendi a criança, e foi interessante que no meio da brincadeira eu trazia ela para aquela calma, para aquela atenção. Por exemplo, no caso dela, ela gostava muito de super-herói chamado Hulk. E eu via que ela tinha ligação com o Hulk, porque ela era uma criança também um pouco violenta na escola, com os amiguinhos. Então eu tinha um Hulk, eu comprei um bonequinho Hulk para brincar com ela, e o nosso trabalho era pegar os outros super-heróis da Liga da Justiça e acalmar o Hulk. O nosso trabalho era fazer com que todos os heróis trabalhassem em conjunto para acalmar o Hulk, porque o Hulk era muito importante para a equipe e para ajudar a humanidade. É muito importante os pais brincarem com as crianças, descobrirem quem são os ícones de super-herói ou de desenhos dessa criança. Veja se às vezes você fala, mas meu filho gosta muito daquele personagem que é muito... Então, acalme aquele personagem. Faça com que o personagem tenha o processo de calma, de socialização. Porque aquele personagem é uma projeção do seu filho. Muito interessante, né? E aí nós vemos também a dificuldade de aprendizagem. Esses problemas são muito comuns e não resultam necessariamente se a criança tem muita inteligência ou pouca inteligência. Às vezes essa criança, ela é inteligente sim, ela só não está conseguindo desenvolver. Essa questão da aprendizagem, de dificuldade, às vezes as crianças serão mais lentas. Geralmente, as crianças mais lentas acabam sendo ridicularizadas por colegas, criticadas por pais e pressionadas por professores. Isso pode prejudicar muito, muito a autoimagem da criança, aumenta ainda mais o aprendizado dela, né? Com certeza. E normalmente os problemas são tratados por médicos, psicólogos, educadores e outros profissionais especialmente treinados, tá bom? A menos que o conselheiro cristão tenha formação profissional nessas áreas, ele deverá sim consultar um especialista ou encaminhar a criança e os pais a um profissional habilitado para tratar dos distúrbios infantis. E
nós vamos parando por aqui essa primeira parte sobre criação de filhos e orientação, né, aqueles que cuidam, aqueles que são pais, os responsáveis e professores. E nós vamos para uma segunda aula e falaremos sobre resolvendo os problemas na criação dos filhos. Ufa! Então, até a próxima aula, que nós vamos te ajudar um pouco com dicas para resolver os problemas. Deus abençoe, até a próxima aula. Deus abençoe.